se analisar aqui a crise do governo Dilma, ficou expressado aí na nossa própria greve. São 28 dias de greve na maioria dos estados e 29 dias em alguns casos impulsionado pela gente, pela nossa corrente. A greve ela mostrou a total falência do próprio governo, do sindicalismo do governo, em manter o domínio sobre os trabalhadores, criou uma situação totalmente desesperada, né? Tiveram que usar aí o TST, mas os trabalhadores estão contestando cada vez mais o TST. O reflexo depois da greve, ele é um reflexo assim, extremamente saudável para a agitação política, para a nossa intervenção no movimento de massas. Também criou uma política muito interessante com relação às outras categorias, que as próprias burocracias sindicais, assim como os petroleiros, que a Ana acabou de falar aqui, que adiou a greve, também com receio de perder o controle da sua própria direção, né? No processamento de dados, teve uma coisa muito parecida. Agora, o que está acontecendo nesse momento na data prévia. Eu fiquei até sabendo ontem, antes de sair de Belo Horizonte, eles entraram em greve, a data base é no maio, o governo veio arrastando, enrolando, a direção do movimento, a federação deles, que é tão ou mais pelego do que a FENTECH, até porque o nosso trabalho na FENTECH ele impulsiona para a esquerda toda a discussão política. Lá na FENADAROS são negociações diferenciadas por categorias. Tem categoria que negocia em maio, tem outras que negociam em setembro, tem outras que negociam em outros meses. E esse setor específico, que é a Data Prévia, que é uma empresa que mexe com todo o setor de organização de folerites, né, de folhas de pagamento do Estado, do INSS e tudo mais, serviço social. Esse setor ele é majoritariamente centralizado no Rio de Janeiro, são 3 mil trabalhadores na base. Esses trabalhadores entraram em greve à revelia do próprio movimento, de um modo geral. O movimento foi contendo, chegou uma hora que não definia nada do setor, entrou em greve no Rio. E a greve foi meio que uma greve de pobre. Chamaram o TST para intervir e fiquei sabendo que a direção da FENADAROS, para não ter o desfecho que teria no Correio, a alegação ontem que fiquei sabendo que foi essa, estava propondo retorno ao trabalho, quer dizer, antes do TST bater de frente, seguindo a política da Dilma, e haver uma rebeldia dos trabalhadores, digamos assim, eles que não querem nenhum compromisso, já estavam orientando os trabalhadores a voltarem ao trabalho. Estavam no impasse, porque as assembleias estavam sendo contra. Então, quer dizer, que mostra o papel da burocracia, que é esse papel do PT, do PCdoB, do PSD, do PSOL, no movimento sindical, exemplo que foi colocado aqui na primeira parte da manhã, que não tem como fazer unidade com esse setor, é um setor totalmente pró-patrão, pró-governo, né, que tem conchavos, tem um conjunto de esquemas já montados. Então, com os professores em Minas Gerais, a situação ela não é diferente. A direção do movimento bateu de frente lá e a Central Única dos Trabalhadores deixou o pessoal totalmente na mão. Tem uma crise. Os petroleiros agora também
Então, nessa mesma situação, tem uma crise, porque a terceirização é muito grande e eles não sabem como lidar com todo esse tipo de movimento que começa a reagir independente das direções. No nosso caso, aconteceu a mesma coisa, as greves foram greves totalmente espontâneas, a revelia das direções, queriam fazer uma greve de mentirinha para poder tirar proveito, para barganhar cargos. E agora, após a greve, no pós-greve, as direções do Correio deixam os trabalhadores, as direções do movimento sindical, deixam os trabalhadores na mão. O retorno ao trabalho foi uma demandada, tanto o PT, quanto o PCdoB, quanto o PSDB e o PSOL sequer mantiveram as assembleias. O pessoal voltou a mando deles por telefonema, e-mail, etc. E os trabalhadores não estão obedecendo à política da empresa, que é de trabalhar sábado e domingo. E mesmo quando estão trabalhando, o serviço não está sendo limpo, está sendo feito a contento, como a empresa manda, porque há uma radicalização grande que está, corroborando com o que a Anaí falou, colocando em xeque o próprio poder de mando dos supervisores. Tem supervisores, inclusive, no nosso estado, em Minas, que estão discutindo de fazer as CITES, considerando que os trabalhadores estão assediando eles. Uma verdadeira demagogia. Mas para vocês verem, eles estão tentando utilizar todos os tipos de manobras para tentar pressionar, e pressionar os trabalhadores, porque está tendo uma briga direta, uma postura mais firme dos trabalhadores, uma contestação muito grande com essa experiência que foi feita aí com o TST, todo mundo fazendo uma crítica muito grande ao Poder Judiciário. Também uma desilusão muito maior ainda em relação à imprensa, porque do mesmo jeito que a imprensa jogou os estudantes da USP contra a análise da população, também tentaram fazer na greve dos Correios, acabaram com a greve pela imprensa mais de 5 vezes. Então isso tudo criou um repúdio muito grande dos trabalhadores. No mesmo período, o Correio, ele cooptou uma série de direções da federação aqui, são pelo menos 4 diretores que foram pegar cargos de direção. E mais outros 4 também pegaram. Eu fiz rapidamente um balanço, uma análise do MRR, porque no período anterior nós fizemos o bloco dos 17 contra conseguimos desmontar num determinado período o banco dos 4, construindo o bloco dos 17, tendo como questão fundamental a luta contra a privatização da ECT por um lado e por outro lado a luta contra o acordo bianual. Eles tentaram e compraram uma boa parcela do movimento, impuseram uma PLR que ninguém sabe quanto vai ser R$500 agora em dezembro, ninguém sabe o que vai ser o desdobramento disso daí. E compraram no meio disso o Nilson, que é o presidente do Paraná. Acho que mais cedo foi falado aqui que ele estava agindo com maior truculência do que os chefes mais velhos. Esse Nilson foi um dos que foi o fiel da balança para a aprovação da proposta do PLR. Ele ganhou a promoção dele entre a proposta a traição da PLR esse ano e a greve. Ele ganhou o carguinho dele aqui de AGET. Também a Sandra está ganhando o cargo dela lá em Goiás. Um cara chamado Lixar, que era também do MRR, ganhou um cargo de assessor do diretor lá em Tocantins. Um diretor da federação, chamado Fernando do Pará, virou vice-diretor logo assim que acabou a greve. O João Maria, que era um dirigente da federação, também da articulação do Rio Grande do Norte, mês antes de começar a greve, ganhou um cargo também de AGET. Em Minas Gerais e Juiz de Fora, também o presidente do sindicato
sindicato, ganhou o cargo de Josimar de Agete. O Josi, que é esse que a Anaís citou aqui, ele tinha virado a Agete, virou diretor regional de São Paulo, e ainda um outro ex-dirigente sindical do início de formação das associações de Alagoas também ganhou um cargo de diretor regional. Provavelmente deve ter sido passado cargo para outros de menor envergadura, para outros sindicalistas. O que mostra a importância da gente perceber o porquê que os trabalhadores não têm a menor credibilidade. E provavelmente, em cima de tudo isso daí também, os quadros que os grupos políticos aí tinham, então cada vez que já eram poucos, já não tinha nenhum comprometimento, e muito menos bagagem teórica, do ponto de vista sindical e político, né, está muito menor ainda hoje, nesse momento. Né? Esses que já são segundo escalão já viraram chefes, que é essa política do PT de porteira fechada, pegar toda o Ministério das Comunicações. Tem uma briga muito grande dentro da direção do movimento, por parte do PT, do PMDB e PCdoB, e tem uma fragilidade imensa da burocracia sindical, impulsionada pela nossa luta, pela essa disputa que a nossa corrente travou, que o nosso partido travou aqui, sobretudo nesses 2 últimos anos, né, de 2009 para cá. O curioso aqui também é que, dentro dessa situação, está tendo uma manobra sutil. Eu estava discutindo isso ontem com o Robson, a gente percebeu isso aí ontem, até expor isso aqui para ver qual que é a profundidade dessa nossa análise, porque o acordo, ele coloca a vigência de 4 anos de acordo, de vigência, né? 4 anos de vigência. O que pode ser também uma manobra para os anos seguintes. Na medida que eles não tiveram a capacidade de abrir o debate todo do acordo bianual, o acordo de 4 anos de vigência também dá margem para uma série de fragilidades que a burocracia vai ter aí para frente. O que coloca para a gente a necessidade de, mais do que nunca, bater de frente com esse setor, fazer a campanha de agitação de propaganda, ir em todos os estados que a gente tiver condições de ir, seguindo aquela deliberação da última plenária que a nossa corrente teve, para que nós possamos, de fato, não só aproveitar a mobilização que existe, o descontentamento nacional que existe, mas transformar esse descontentamento em um desenvolvimento da consciência política, né, pós-greve agora. Então, acho que esse é o papel que nós teríamos que travar. Da mesma maneira que a gente discutiu aqui a necessidade de um conjunto de materiais mais explicativos para o movimento estudantil, nós também deliberamos lá atrás, na nossa plenária, materiais também para os Correios. Eu acho que nós temos que discutir, mesmo que não seja tudo nesse momento, né, a maneira mais eficiente da gente implementar esse tipo de trabalho de educação e propaganda. Porque o momento ele é muito propício, os trabalhadores não estão aceitando trabalhar sábado e domingo, a perspectiva foi colocada aqui, se nós vamos fazer uma greve ou não vamos fazer em dezembro. Isso vai depender de como vai ser o desdobramento do chamado que nós vamos fazer, né? Mas o fato é que o chamado, ele serve para mobilizar de sobremaneira os trabalhadores, não só das bases onde a gente tem uma atuação, mas para estender o nosso próprio trabalho na esfera nacional. Então, acho que essas seriam as considerações que eu coloco para a gente debater